Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de persistência com JPA. Nesta aula, iremos trabalhar com relacionamentos muitos para um e também realizaremos testes unitários com a biblioteca JUnit. Na aula anterior, nós criamos a classe país. Nesta aula, nós iremos trabalhar com a classe estado, que possui um país, né? E daí temos então um relacionamento muitos estados para um país. Então vamos iniciar criando a classe estado. Então, com o botão direito do mouse no pacote de modelo, vamos na opção novo e classe Java. Vamos criar então a classe chamada estado. Nessa classe vamos implementar, o padrão JavaBeans, que começa, pela utilização da interface serializable, e vamos criar então todos os atributos, onde temos o inteiro, que é o ID, o nome é o F e o país. Inteiro ID, o nome do estado, a UF do estado e o país. Daí precisamos encapsular todos os atributos, refatorando, encapsulando os campos. Vamos gerar também um construtor, sem argumentos. E também, por fim, vamos sobrescrever o método equals hashcode, clicando com o botão direito do mouse numa região da classe, indo na opção equals hashcode e selecionando o ID, para ele utilizar, no método equals o ID da classe. E agora vamos colocar as anotações referentes à persistência com a JPA, que é @entity para dizer que é uma entidade da JPA, @table para informar, o nome da tabela, que vai ser estado, @id para informar que este atributo é o ID, um @sequenceGenerator para gerar o ID utilizando sequências, onde eu informo o nome, para esse sequenceGenerator, o nome da sequência que será criada no banco de dados, sec estado ID, e o allocation size 1, para ele incrementar o ID de 1 em 1. E daí no @generatedValue, informamos que iremos utilizar aquele generator para a geração do ID e a estratégia será a sequência. Também no nome, vamos colocar @column, onde colocamos o nome, o tamanho, lente, vamos colocar 50 caracteres e vamos dizer que não permitimos nulo. Ainda deveríamos colocar aqui as anotações referentes à validação da Beam Validation API, que nós vimos no país, então a gente vai utilizar lente, not blank, not null, para economizar um pouco aqui. Eu vou colar, e copiar e colar, aquelas anotações, pois são as mesmas, então eu estou dizendo que o nome não pode ter mais que 50 caracteres, ele deve ser informado e não pode ser nulo. E as mesmas anotações a gente pode utilizar aqui para o F só, alterando os nomes aí para não gerar problema. Então, só que a UF vai ter somente 2 caracteres, e aqui vamos colocar o F. Vamos mudar as mensagens para o F não pode ser nula, que ela deve ser informada. E a UF não pode ter mais que o limite máximo de caracteres. E agora no país que veremos então uma anotação diferente, que seria então um @many_to_one, para dizer então que esse aqui vai usar esse atributo utiliza um relacionamento muitos para um. Também colocaremos que join column para dizer então qual que é o nome na coluna, o nome na tabela estado que guarda, a coluna referenciando o país, que vai ser a coluna país, que referencia daí a coluna ID na tabela país, e daí nós também colocamos aqui que não podemos informar um valor nulo. E ainda podemos colocar a anotação @not null, com a mensagem, o país,
deve ser informado. Então, isso aqui é a validação da BIM Validation API. Então, basicamente, então, com essas anotações, né, nós conseguimos mapear o país, né, no estado. E agora vamos realizar um teste de persistência do estado. Anteriormente, né, realizávamos o teste usando, né, classes Java principais. Tá? Porém, essas classes aqui elas são incluídas, né, na distribuição da aplicação. Iremos utilizar daqui para diante, né, vamos utilizar então testes unitários com a biblioteca JUnit. Então, com o botão direito do mouse em pacote código-fonte, vamos na opção Novo. Né, daí podemos ir em Outros. Temos aqui teste de unidades, teste JUnit. Né, vamos dar um nome, teste persistir estado, tá dentro do pacote br.edu.ifsu.testes e vou colocar aqui JUnit. E vamos marcar aqui para gerar inicializador de testes e finalizador de testes. Então são criados dois métodos, né, que são algo que ocorre antes do teste e o que ocorre depois. Tá, então antes do teste a gente precisa inicializar uma Entity Manager, né, que nós vamos declarar no escopo da classe. Então vou declarar aqui uma Entity Manager EM. Vamos inicializá-la no método setup, né, que tem a anotação before. Entity Manager EM recebe então Entity Manager útil e o método get Entity Manager. E no método teardown a gente fecha ela. Entity Manager close. E agora vamos criar um método que realmente vai fazer o teste. Vamos colocar aqui criar um método público void que chamaremos de teste, tá? E esse método aqui nós precisamos anotar com a anotação @test. Bem, então nos testes unitários geralmente a gente precisa saber qual que é o resultado esperado, tá? O resultado que eu espero é que não ocorra nenhuma exceção ao tentar persistir um estado. Então vou criar essa lógica aqui, vou definir, né, um valor booleano exception, que eu vou chamar de exception, que eu vou receber, né, atribuir falso, né? Então não ocorrerá uma exceção no meu teste, né, o esperado que não ocorra. Daí a gente vai tentar fazer a persistência, né, criando um estado, tá? Estado recebe new estado, a gente informa os atributos, né, o nome, vou colocar aqui Rio Grande do Sul e a UF. E também vamos informar o país, né? Daí carregando um país do banco de dados com o método Entity Manager e find, né? Onde passamos aqui país.class e o identificador que existe no banco, né? Identificador 1 a gente tem no banco. E daí teremos que tentar, né, persistir. Primeiro iniciamos uma transação com o método begin, chamamos o método persistência persiste, persistimos o e, que é um estado, e finalizamos a transação com o commit. Tá? Então esse aqui é o fluxo normal, né? E caso ocorra alguma exceção, né, a gente vai tentar realizar o tratamento. Inicialmente devo dizer que a minha variável exception vai receber um valor verdadeiro para o que é nesse bloco e vou imprimir no console os erros. E agora só tenho que saber, né, se após executar tudo isso aqui, o resultado que foi armazenado na variável exception, ele continua sendo falso. Porque se der uma exceção, ele é true. E eu faço isso com a classe assert, que tem um método assert equals, tá, onde eu informo, né, um resultado, o que era esperado, era falso, e o que ocorreu, que é o que está em exception. Tá? E agora eu posso realizar um teste, né, com Shift mais F6 e verificar se vai ocorrer sem problema. Né? No meu caso aqui, ó, o teste foi finalizado, né, eu posso verificar tudo que foi criado, né, e daí a gente pode ver que foi persistido o dado. Um detalhe interessante, né, que ele cria então a tabela estado, tá, com o país sendo inteiro e com uma foreign key apontando para o país. Porém, tá, essa foreign key ela tem um nome aqui um pouco estranho, que é um nome gerado, né, pelo Hibernate, e a gente pode controlar como que vai ser gerado esse nome. Tá? Então vamos modificar isso também.
Daí, nós vamos vir aqui na tabela estado, vamos colocar mais uma anotação, que é @foreign key. Tá, essa aqui, até a versão 2.0 da JPA, nós precisamos utilizar a classe do Hibernate. Então, vamos colocar foreign key e o nome. FK país. Tá? Fazendo isso, agora quando nós testarmos novamente, né, ele gerou tudo com sucesso. E da tabela que ele gerou, olha só, estado, né, tem então, em vez de ele usar um nome na foreign key gerado pelo Hibernate, ele utiliza o nome, né, que eu defini. Pessoal, então, nesta aula já atingimos o objetivo, tá? E até a próxima aula.